O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos, que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje fala o seguinte: irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor. Uma das coisas, gente, que é muito evidente no ser humano, é que nós não fomos feitos para a autossuficiência, para nos bastarmos, em hipótese alguma. Até o eremita que vive isolado, ele precisa de alguma forma do suporte da sociedade, mas principalmente, tudo em nós, tudo, desde a unha do pé até a alma espiritual, foi projetada por Deus para Ele. Não existe ser humano satisfeito que não tenha uma intimidade com Deus. Não existe, não existe, não existe. Não tem como. É o que eu disse várias vezes. É uma barata tonta. Né? É uma barata tonta. É uma pessoa que não tem sentido na vida. Tudo em nós pede Deus. Porque Ele fez assim. Ele nos fez para Ele. Bem, aqui que eu quero entrar um pouco, até um pouco desse documento que saiu. Cristo é o único mediador, o único redentor. Só que a forma que Cristo quis salvar envolve todos nós. Quando eu sou batizado, o sacerdócio comum, quando todo mundo é batizado, nos faz capazes de oferecer os sofrimentos da vida para a salvação, para a redenção. Jesus poderia ter salvo o mundo sozinho, sem ninguém, mas Ele quis chamar os apóstolos, Ele quis a igreja, Ele quis a sucessão apostólica. Isso quer dizer o quê, gente? Que se eu deixar de ser padre, muitas almas vão para o inferno pela minha falta de fidelidade. E isso confunde a cabeça do povo, que esse único projeto de redenção exige que nós completemos em sua carne, né? São Paulo, completo na minha carne o que faltou na carne de Cristo. Não existe salvação. Santo Agostinho dizia: Ele que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Ora, se eu,
que sou pecador, miserável, um borra-botas, sei lá o que mais, de títulos. Deus quer precisar de mim para a salvação? Imagina a mãe do universo. Imagina o projeto de quem gera Cristo. Então, em termos de corredenção, ela é o ápice. Agora, o que o documento está dizendo é o quê? Que esse título é inoportuno, porque depois confunde, acha que ela tem uma redenção paralela de Jesus, e não essa que eu estou falando, que é interna, né? Que ela não seja medianeira de todas as graças, é porque o próprio fato dela ser imaculada é uma graça que ela não participa, ou do Antigo Testamento. Mas existem controvérsias nesse ponto, que pode ser estudado, porque o que a gente viu foi uma reação do sensus fidei, do sentido da fé do povo. O que pode acontecer? O título da Imaculada Conceição só foi feito, o dogma, em 1854. Até lá, várias vezes foi dito que não se pode dizer que ela é imaculada. Os dois maiores santos de intelectuais da igreja, Santo Agostinho aceitava, mas na hora de defender, ele não conseguiu muito bem. Ele defendia como se o pecado original fosse propagado pelos gametas. Então, teve uma discussão com um outro, lá, acho que é Guilherme, alguma coisa, e ele dizia, se é pelos gametas, Nossa Senhora, por algum momento, teve o pecado original. Depois foi limpa. Né? São Tomás de Aquino não concordava com a Imaculada Conceição. Mas o povo nunca deixou de ter devoção à Imaculada. Até que o Papa Pio IX proclamou o dogma. Mas, olha só, São Tomás de Aquino é sei lá, do século XIV, não lembro muito bem, da idade já média ainda. O dogma demorou 500 anos, né? 600 anos depois. Então, calma. Ela é, sem dúvida alguma, aquela que mais participa com Cristo na redenção. Assim como nós participamos através do batismo, como nós participamos também da pregação. Então, a salvação que Cristo, o único mediador, fez, as outras mediações são submissas a Ele. Claro, óbvio, submissas. E a questão do Antigo Testamento e da própria Imaculada, dela não participar, ela recebeu a graça retrógrada da Imaculada Conceição, né? Pelos méritos de Cristo, Maria Imaculada. Só que Cristo veio por ela. Ela deu a carne que nos salvou. Então, calma. Apenas guarde no coração, né? Respeitamos o magistério. Ultimamente a gente tem visto alguns documentos confusos. O magistério é maravilhoso, mas às vezes quem está guiando cria confusão, né? Deve ter discussão lá. Mas o mais importante é, essa aqui é incomparável. Ela no projeto de salvação, como mãe espiritual, como mãe da igreja, como tudo. Então, se você rezava um rosário, reza 2 agora, e vale a pena, né? Reza 2. Mas depois vamos aprofundar mais. É porque depois a maioria dessas coisas são discussões teológicas. Por exemplo, é muito difícil entender a Imaculada Conceição. Porque Maria nasceu antes, mas ela é imaculada por causa de Cristo. Cristo nasceu depois, a cabeça dá nó. Ok? Então calma. Não criemos pânico. Ou como diz lá, não criemos pânico. Ficamos tranquilos. Ela é excepcional, né? Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Por que desprezas o teu irmão? Ou seja, além da comunhão com Deus, nós somos da sociedade, nós temos que querer a salvação do irmão.
Nós temos que cuidar do irmão, né? Com efeito está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Muito bem. E o Evangelho? O Evangelho é para reforçar essa primeira leitura. É que Jesus está comendo com pecadores. E olha que bonito. Olha que bonito. Fala aqui, ó. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar, enquanto os mestres da lei para o criticar. Quem estava na igreja, quem decorou a Bíblia, quem sabia das profecias de que viria o Messias, ao invés de ficar apaixonado, não. É tão cheio de si que não viu o Messias. E os pecadores, que não tinham conhecimento das Escrituras, via que ali não era um homem qualquer, era o Messias, queria escutar. E aí vem os benditos e fala, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe a parábola. Se um tem 100 ovelhas e perde uma, não vai atrás, né? Ou perde uma moeda? Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Hoje, nós também temos que tomar muito cuidado. Quem já está na igreja há muito tempo, né? Quem já toma conta de muita coisa e de repente chega pessoas aí pecadoras, com fama ruim, e entra e começa a fazer alguma coisa na igreja, já começa a falar, olha aí, será que o padre sabe quem é? Pode ter certeza que se não, provavelmente sei, e se não sei, não vai mudar nada. Porque aqui é lugar de pecador. Por mais que eu seja duro na homilia, eu já disse, e repito hoje, Deus ama a todos agora, como é. O amor de Deus ultrapassa qualquer miséria humana. Meu sonho é que essa igreja encha de muitos pecadores, dos piores de Paraúna, dessa região. Porque aqui é o lugar da misericórdia. Não para continuar pecador, mas eu não confio que a pessoa lá fora consiga sair do pecado sem Cristo, sem a igreja. Não confio. Não confio. Então a forma que eu tenho para ficar mais tranquilo é se eles vierem para cá, nas missas, nas confissões. Isso sim me dá confiança de que um dia serão diferentes. Mas eles ficarem lá fora, sem a graça, sem os sacramentos, não confio. Claro, Deus pode, através da grande medianeira, dar uma graça especial lá fora, para alguém se converter do nada. Claro, Deus pode tudo, mas não é a via habitual. A via habitual é que a pessoa venha para a igreja, passe por processos de crescimento, né? Crises. Quem de vocês já não teve crise? Quem de vocês já não ficou com bico com alguém da igreja ou com um padre? Ou discorda de alguma decisão da igreja? Ou da data do retiro? Ou não te lembrou de tal coisa, de uma reunião? Né? Ou você ficou muito tempo apanhando e rezava e parece que nada acontecia, que Deus te esqueceu. Quem já não passou por crise assim? E você teve que continuar pela fé, mesmo vendo que as coisas não acontecem do jeito que você quer. Quem? Quem não foi criticado? Você que saiu da sua casa e foi ajudar num retiro
ficar na cozinha, suando, e alguém chegar e ainda criticar que você está lá. Criticar a comida que você fez. Criticar o jeito que você fez a decoração. Quem já não passou por alguma coisa desse sentido? Ou até mesmo um padre te criticar. Você com todo esforço, largando família. Por que que a igreja é assim? Porque nós precisamos de crises para entender que Deus está acima, que você serve aqui, não é o padre, não é o coordenador de pastoral, você serve o Senhor do universo. E essas críticas Deus permite. Por que não faz a gente ficar santo aqui na igreja? Todo mundo santinho, oi Senhor, né? Porque senão nós não aprenderíamos a amá-lo apesar de todas as coisas. O amor provado é muito mais forte. O amor provado é mais forte que a morte. Deus nos prepara para uma boa morte. A morte é sorrateira, é doída, não tem como fugir. Então, se imagina, se todo mundo da igreja é santinho, você nunca contraria com nada, tudo acontece do seu jeito, se Deus ouve todas as suas orações do jeito que você quer, e na hora da morte? Que desespero não vai ser? Você nunca aprendeu a lidar com a crise, e quando chegar a crise das crises, a hora da morte, como que você vai lidar com ela? Você não vai ter fortaleza, você não vai ter perseverança, você não vai ter nada. Então, são necessárias as crises, as decepções na igreja. Todos vocês já decepcionaram na igreja. Por que eu gosto de falar dos meus defeitos? Para você já não ficar esperando que o padre é santinho. Vai decepcionar. Só Deus é bom. E é Ele que vocês servem. E é Ele que vocês veem. Quem faz vocês acordarem não é o padre. É o Senhor que mantém o universo. É Ele que move. É Ele que controla a sua vida. É Ele que sabe o tanto que você vai viver. É Ele que vai te dar salvação. É o cara. Nós todos somos contingentes. Passamos, né? E Deus usa sim dos nossos pecados, das nossas crises, para que nós cresçamos na fé. Para quando chegar na hora da morte, nós estamos tão com fortaleza, combati o bom combate. Eis-me aqui, Senhor, leva-me. Por quê? Porque você superou todas as crises na igreja, na família, no trabalho. Os cristãos não são aqueles que não passam por dificuldades, são aqueles que são provados da dificuldade. Perseverem, chamem mais pecadores, coitado deles. Sem a graça de Deus, dificilmente superarão. Então tragam todos os pecadores, assassinos, prostituta, pedófilo, todo mundo para cá, né? A sexualidade, desonestos, ladrões, todos são amados pela igreja. E com a graça de Deus, podem ser mais santos do que nós. Não se esqueçam disso. Principalmente se rezar o rosário.